Vamos orar então pela vida do irmão Luciano. Levanta a sua mão aí em direção ao altar e vamos estar orando, apresentando o irmão Luciano ao Senhor. Querido Deus, neste momento nós apresentamos a vida do irmão Luciano, que vai estar aqui, Senhor, como um mensageiro da palavra do Altíssimo para as nossas vidas. Usa teu filho, Pai, de forma especial. Usa, Pai querido, de forma extraordinária. Que tudo aquilo que ele falar seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Venha de encontro com a tua palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e o agradecemos. Amém. Fique à vontade, irmão Luciano. Deixa Deus te usar. Amém. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Deus é bom, né? Eu gosto de dizer isso sempre quando eu tenho essas oportunidades. Nós temos que louvar a bondade do Senhor, né? Ele é bom todo o tempo, sobre todas as coisas. Por mais que muitas vezes nós não venhamos entender algumas dificuldades que batem à nossa porta, alguns desafios que nos alcançam, mas a bondade do Senhor sempre é presente, porque Ele nos faz fortes, né, em todo o tempo. Eu costumo dizer isso, que muitas vezes a gente tem esse hábito de dizer que Deus nos dá forças, mas na verdade o Senhor se torna a nossa força nos momentos de luta que nós enfrentamos, não é? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias então, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Vamos ver aí do verso 1 até o verso 11. É uma passagem bem conhecida, mas eu creio que nós vamos poder desfrutar de algo de Deus para as nossas vidas aí de uma forma tremenda sobre essa passagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois na presença do que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Vocês oraram por mim e eu quero poder orar por vocês também. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de seu Filho Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e agradecer, Senhor. Pai Santo, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, mais uma parte, Senhor, do corpo de seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E eu peço a Ti, Senhor, que como nós somos rebanhos do Senhor, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão aqui presente, sobre a vida dos irmãos que estarão vendo, Senhor, assistindo, Senhor, ó Pai, essa mensagem. Senhor, que o Senhor derrube, destrua em nós, Senhor, as nossas muralhas, as nossas barreiras, que possamos olhar para as nossas vidas e analisarmos elas, Senhor, pela luz e pela ótica da Tua palavra, Senhor. E que assim o Senhor nos transforme, que assim o Senhor nos redima, que assim o Senhor nos restaure e que assim o Senhor venha nos conformando à forma de seu Filho Jesus, à vida de seu Filho Jesus, à pessoa de seu Filho Jesus. Assim eu te louvo, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Eu quero propor para vocês um tema para essa mensagem que é uma fé legítima. Em alguns lugares que eu tenho ido, inclusive na minha comunidade de fé, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, Deus tem me direcionado algumas vezes de falar sobre esse tema, de uma fé legítima. Esse é o segundo sermão de uma série que o Senhor tem me dado sobre esse tema. E por que falar de uma fé legítima? É porque se existe uma fé legítima, também existe uma fé ilegítima, uma fé falsa. E muitas vezes, quando nós nos olhamos, nós achamos que somos os mega cristãos, né? Nós conseguimos identificar falhas na vida de muitas pessoas, mas muitas vezes olhando para nós temos a dificuldade de pontuar quais são as nossas debilidades. E nós vemos aí dentro das Escrituras inúmeros exemplos de uma fé legítima. E dentro desse texto aqui eu quero propor para vocês 5 pontos desses. Nós conseguimos identificar aqui 5 pontos de uma fé legítima. Né? Essa palavra legítima ela me chama muita atenção, ela se origina lá no latim legitimus. E significa aquilo cuja veracidade e verdade não pode ser contestada. Então isso é algo legítimo, é algo verdadeiro, aquilo que é genuíno. Amém. E por que nós vamos usar as Escrituras? Porque para nós, cristãos, evangélicos, protestantes, a Bíblia é o nosso único manual de regra de fé e de prática. Não existe outro instrumento, não existe outro material que nós usamos para balizar as nossas vidas. É somente a santa e poderosa palavra de Deus. Então é por isso que nós vamos olhar para as Escrituras para analisar as nossas vidas e saber se as nossas práticas de fé são legítimas ou não. No versículo 3 ao versículo 5 nós encontramos aí o primeiro exemplo de uma fé legítima. Diz assim ali, então, vamos ler novamente o texto. Deixa a sua Bíblia aberta, você que tem Bíblia. Eu gosto de Bíblia, gente. Então, se você gosta de Bíblia, mantenha aberto, nós vamos aí analisar o texto que nós lemos. Versículo 13, então, lembrando, diz assim: entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Uma fé legítima nos leva a confiar nas palavras de Jesus. Esse é o primeiro ponto de uma fé legítima. Uma fé legítima ela sempre nos levará a confiar naquilo que Jesus tem dito. Quantas vezes nós temos no nosso dia a dia encontrado desafios, no nosso dia a dia nós temos encontrado aí coisas que se chocam diretamente com aquilo que nós cremos e muitas vezes nós não confiamos na palavra que Deus tem depositado a nós e nós temos seguido a nossa própria vontade, nós temos seguido o nosso próprio desejo. A fé legítima ela nos leva a confiar naquilo que Jesus tem dito. O que Jesus diz para nós é a verdade. O que Jesus diz para nós é o concreto. O que Jesus diz para nós é o nosso guia de vida. Então é isso que tem que ficar gravado em nós. Nós temos verdadeiramente confiado naquilo que Jesus diz para nós? Será que muitas vezes quando nós somos desafiados a fazer o que as Escrituras têm falado para nós, será que nós verdadeiramente temos confiado? Não, peraí. Olha o exemplo de Pedro. Vamos dizer assim que o especialista de pesca era Pedro. Era o Tiago, era o João e os demais pescadores que estavam lá. Eles foram no horário certo para a pesca. Eles levaram os materiais corretos para a pesca. Toda a parafernália eles levaram o que era necessário para a pesca. Pescaram, trabalharam, suaram a noite toda e não pescaram nada. De repente, pela manhã, já desistindo, lavando as redes, para voltar para casa, aparece um rapaz lá, vê um dos barcos, entra no barco, pede para afastar um pouco o barco, começa a ensinar a multidão e de repente quando termina ele fala assim: ó, leva o barco um pouquinho mais para dentro da água e lance a sua rede para poder pescar. Pedro olha: mestre, trabalhamos a noite inteirinha, fizemos tudo o que tinha para fazer da forma correta a noite toda, não pescamos nada, mas Senhor, sobre a sua palavra
sobre aquilo que o Senhor tem dito nesse momento. Eu vou lançar essa aí. Será que nós temos depositado essa confiança naquilo que Jesus tem falado para nós? Às vezes as coisas não estão dando certo dentro da nossa casa. A gente está fazendo tudo bonitinho, do jeito que muita gente tem ensinado para nós, e as coisas parecem que continuam não dando certo. Parece que lá no nosso trabalho, parece que a gente está fazendo tudo certinho da forma como que a gente aprendeu que tem que fazer e as coisas não estão dando certo. Às vezes no nosso relacionamento, parece que a gente está fazendo as coisas tudo certinho, do jeito que a gente tem aprendido, e parece que às vezes as coisas não estão dando certo. Mas muitas vezes nós não ousamos a colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor Jesus tem dito para nós que nós precisamos fazer. Parece que muitas vezes nós não ousamos colocar em prática tudo aquilo que as Escrituras têm dito para nós que nós precisamos fazer no nosso relacionamento, no nosso lar, no nosso trabalho, com as nossas amizades. Irmãos, e quando nós ousarmos, eu tenho certeza que as coisas irão acontecer. Será que nós temos dado ouvidos? Será que nós temos estado atentos? Será que nós verdadeiramente temos praticado tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado? Porque uma grande questão, irmãos, para nós é uma seguinte: o que nós temos feito com aquilo que Jesus tem nos entregue? O que você tem feito com aquilo que Jesus tem entregue para você? O que eu tenho feito com aquilo que Jesus tem entregue? Eu estou lendo, esse ano Deus tem me direcionado a ler alguns materiais, e muitos deles falam sobre a questão de uma fé, renovar a fé, buscar renovar o poder no Senhor. Eu li um livro que eu acho incrível, que se vocês quiserem ler, é O Homem do Céu, né, que conta a história do que Deus tem feito na vida de um irmão na China comunista. Deus tem me levado a ler materiais dessa natureza. E uma das coisas que eu achei interessante em um desses livros que eu li, é que fala justamente sobre esse nosso desafio de tomar o Evangelho e viver o Evangelho na prática. Porque se nós somos hoje, né, eu não lembro agora exatamente qual é a quantidade de cristãos sobre o Brasil, né, a quantidade aí. Mas se nós verdadeiramente somos um número tão grande, se Deus verdadeiramente tem se movido de uma forma tão poderosa através da nossa vida, através da igreja evangélica, por que nós não temos visto mudança na sociedade? Por que nós não temos visto transformação? Por que a violência cresce? Por que o crime cresce? Por que a desonestidade cresce? Por que a frustração das pessoas com relação a Deus cresce? Se nós verdadeiramente estamos vivendo o Evangelho, irmãos, as coisas têm que acontecer. As coisas têm que acontecer. Então me leva a crer que muitas vezes nós estamos somente assim, abraçando um discurso sobre uma fé, mas não estamos abraçando a fé. Porque uma fé legítima, ela traz as coisas à realidade. Ela traz as coisas à existência. E é o segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui. Uma fé legítima nos leva a seguir aquilo que Jesus diz. E isso traz sobre nós bênçãos para nós e para aqueles que estão conosco. Uma fé legítima nos leva, ela nos induz, ela nos esforça, ela nos conduz a fazer aquilo que Jesus diz. E aonde que nós vamos ver isso aí? Versículo 5 ao versículo 7. Por causa da tua palavra, Senhor, lançarei as redes, disse Pedro. E feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Olha só, então o primeiro passo que uma fé legítima nos faz é o quê? É dar ouvidos àquilo que Jesus diz. O segundo passo que uma fé legítima causa em nós, ela nos leva então a seguir aquilo que Jesus fala. E isso traz bênção sobre a nossa vida e sobre aqueles que estão próximos de nós. Observando esse texto, nós vemos aí que exatamente isso aconteceu. Pedro, ele ouviu o conselho do mestre. Ele foi, levou o barco mais para dentro do mar, lançou as redes e pegou o peixe. Mas ele pegou peixe, mas pegou peixe com força. Tanto que as redes que eles estavam usando começaram a romper. E eles tiveram que fazer o quê? Chamar os outros que já estavam com o barco parado mais longe na beira do mar. Esses barcos foram até eles, ajudaram eles a retirar os peixes e tiraram tanto peixe que encheu os dois barcos, a ponto dos barcos quase afundarem, de tanto peixe que eles tinham pego.
quando nós colocamos a nossa fé em prática, se a nossa fé é legítima, ela vai ter um resultado. Se a fé que nós vivemos ela é verdadeira, ela é legítima, vai ter um resultado. Não foi o que Jesus disse para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Se nós não temos visto a glória de Deus, irmãos, muitas vezes em muitas áreas da nossa vida, é porque muitas vezes nós não temos crido. É porque muitas vezes nós não temos obedecido aquilo que Deus tem falado para nós. E uma coisa que eu vejo, muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus, mas nós queremos colocar a palavra em prática do nosso jeitinho. Só que não é assim que funciona. Lembra, igual quando você vai ao médico, o médico te passa uma receita, te passa um medicamento, ele fala assim, isso aqui é o horário que você tem que tomar. Então você tem que tomar o remédio do jeitinho que o médico fala, no horário que ele fala. Não é do nosso jeitinho, não, eu vou tomar o remédio, mas eu vou tomar do meu jeito, na hora que eu quiser. Não é assim. A palavra, irmãos de Deus, funciona do mesmo jeito. Nós temos que ter ela conosco, mas não é do nosso jeitinho que a gente põe a palavra do Senhor em prática. Nós temos que colocar a palavra em prática da forma com que o Senhor manda. Ah, não, eu vou honrar a vida da minha esposa, eu vou cuidar da minha esposa, mas eu vou cuidar do meu jeito. Então, a hora que eu quiser, eu falo para ela que eu amo ela. Na hora que eu quiser, eu ajudo ela dentro de casa. Na hora que eu quiser. Irmãos, não é assim que funciona. Nós precisamos entender a forma com que a palavra do Senhor nos impulsiona. No trabalho é a mesma coisa. Nós queremos ser prósperos, queremos ser abençoados no nosso trabalho. E aí o Senhor diz assim para nós assim, que nós temos que trabalhar para o nosso patrão, como se estivéssemos trabalhando para o próprio Cristo. E aí nós chegamos no trabalho a hora que a gente acha que tem que chegar. E a gente sai do trabalho a hora que a gente acha que tem que sair. Nós fazemos o nosso trabalho aquilo que nós achamos que tem que ser feito do nosso jeito. Mas não, é assim que nós trabalhamos para Jesus. Eu sei que existem situações do Evangelho, irmãos, e é isso assim, se não me engano é Spurgeon que fala que o Evangelho, né, a graça que não nos transforma, não é graça. Irmãos, o Evangelho é da mesma forma. O Evangelho que não nos confronta não é Evangelho. Sabe por quê? Porque nós vamos sendo moldados pelo Evangelho para tomarmos a forma de Cristo. Assim como Paulo fala, não se conforme com o mundo, né? Transformai-vos na sua mente. Não se conforme com o mundo. É a mesma coisa que o Evangelho faz com nós. O Evangelho não quer que a gente fique com a forma do mundo, então o Evangelho nos pressiona a tomarmos a forma de Jesus. Então, irmãos, uma fé legítima ela nos leva a seguir aquilo que Jesus diz para nós. Então, a nossa fé, quando ela é legítima, ela vai nos impulsionar a isso. Opa, peraí, a palavra do Senhor diz isso para mim, nessa área da minha vida. Então, eu não posso aceitar viver dessa forma. Eu preciso viver desse modo, porque é assim que a palavra do Senhor diz para mim que eu tenho que me conduzir. Em várias áreas da nossa vida. Um exemplo disso que nós vemos, da fé que nos impulsiona a ouvir o que Jesus diz, está em Mateus capítulo 17, versículo 5, aonde o próprio Deus aconselha a Pedro, Tiago e João que vem a transfiguração de Jesus a ouvir Jesus. Mateus 17, 5 diz assim, ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, a ele ouvi. Então o próprio Deus se apresenta naquele momento da transfiguração de Jesus lá no monte e fala para Pedro, Tiago e João, olha, esse é o meu filho amado, nele eu me agrado, a ele ouvi. Então o próprio Senhor se apresenta e diz, e ficou registrado para nós, que nós precisamos seguir aquilo que Jesus fala. Então nós temos que seguir o que a palavra de Deus fala para nós, com relação à nossa vida no trabalho, com a nossa vida na comunidade de fé, na igreja, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Ponto interessante para a gente ver nisso que a gente leu aí no versículo 6, então. Assim que eles fizeram o que Jesus mandou, duas coisas aconteceram praticamente de imediato. A primeira foi que eles pegaram essa grande quantidade de peixes. Assim que eles obedeceram. Não diz que demorou, pelo menos o texto não relata isso. Assim que Pedro ouviu a palavra de Jesus, afastou o barco e lançou a rede. Quando a rede desceu e ele puxou, ele sentiu peso. E quando ele foi puxando, ele viu que tinha pego uma grande quantidade de peixes e a rede começou a se romper.
assim que eles obedeceram. Será que muitas coisas da nossa vida ainda não estão sendo transformadas e ajustadas porque nós não estamos lançando a rede na hora que Jesus nos manda lançar a rede? Será que não tem áreas da nossa vida que ainda não foram para frente, não evoluíram, não prosperaram, não se transformaram, porque a palavra tem vindo falar conosco constantemente, mas nós não estamos ousando obedecer, seguir o que Jesus tem dito e não estamos fazendo aquilo que Ele nos ordena a fazer? Será que não existem relacionamentos que precisam ser rompidos? Será que não tem algumas amizades que precisam ser abandonadas? Será que não existem alguns procedimentos e comportamentos que não precisam ser alterados, mudados? O que nas nossas vidas precisam ser feito? O que Deus tem falado para você constantemente? Você tem observado muitas vezes que você tem ouvido uma pregação, seja aqui, seja em outro local, seja muitas vezes quando você vai lá no YouTube, coloca uma mensagenzinha para ouvir. Será que você não tem notado muitas vezes que, poxa, de novo isso para mim? Novamente isso para mim? Será que muitas vezes você não consegue identificar que muitas vezes é o Senhor te direcionando a tomar um posicionamento diferente e aí você ainda não tem entendido e Deus tem insistido em falar com você e você ainda não tem ousado em lançar a rede? E o que eu vejo de interessante aqui é que quando nós obedecemos ao Senhor e nós escolhemos aquilo que Deus tem para nós, às vezes até mesmo as pessoas que estão à nossa volta são abençoadas com aquilo que Deus nos entrega. Foi o que aconteceu aqui. Eles foram tão abençoados com aquela pesca que as pessoas que estavam ali próximos ajudando eles também receberam daquilo que Deus entregou. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas. E essa bênção serve para nós abençoarmos aqueles que estão à nossa volta, trabalhando conosco também. Temos que observar isso aí. Aqueles que estão à nossa volta, orando por nós, nos aconselhando, nos ajudando nas nossas dificuldades. Às vezes essa bênção vem sobre as nossas vidas e nós temos que entender que precisamos compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós lemos Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. Se nós ouvirmos aquilo que Jesus tem dito para nós, se nós ouvirmos e seguirmos aquilo que o Evangelho diz para nós, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. As bênçãos do Senhor estarão sobre nós, se nós ouvirmos aquilo que Deus tem dito para nós. A pergunta fica: temos dado ouvidos àquilo que Jesus tem dito para nós? Temos nos esforçado em seguir aquilo que a palavra de Deus tem dito para nós? Quem ouve ao Senhor e obedece ao Senhor é abençoado pelo Senhor e abençoa. Grava isso no seu coração. Quem ouve ao Senhor e obedece ao Senhor é abençoado pelo Senhor e abençoa também. Se nós queremos ser abençoados, esse é o segredo. Terceiro ponto, uma fé legítima nos leva a reconhecer a essência de Jesus, quem Ele é. Uma fé legítima nos leva a reconhecer a essência de Jesus, quem Ele é. Do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. O ato de reconhecer e aceitar quem é Jesus reflete em 3 pontos na nossa vida. Quando nós reconhecemos e aceitamos quem é Jesus, isso reflete na forma com que nós nos relacionamos com Jesus. Quando eu reconheço quem é Jesus, eu aceito quem Ele é, a forma com que eu me relaciono com o Senhor, ela é transformada. O segundo ponto, quando eu reconheço quem é Jesus e aceito quem Ele é, isso reflete em como eu trato Jesus. A forma do meu tratamento para com o Senhor também é transformada. E quando eu reconheço quem é Jesus e aceito quem Ele é, reflete em como eu me vejo diante dele. Essas 3 coisas nós vemos na vida de Pedro.
Pedro, quando ele reconheceu e aceitou quem é Jesus, ele se prostrou diante do Senhor. Ele prostrou-se diante do Senhor. E ele disse assim, ó Senhor, eu sou um homem pecador. Quando Pedro reconheceu e aceitou quem Jesus era, ele passou a tratar ele como Senhor. Se você vê no texto anteriormente, ele sempre chamou de mestre. Mestre, mestre, mestre. Quando ele reconhece e aceita quem é Jesus, ele passa a tratar Jesus como Senhor. E o terceiro ponto ali, quando Simão Pedro reconheceu e aceitou quem é Jesus, ele olhou para ele mesmo e ele reconheceu que ele era um pecador. Hoje nós vivemos algumas situações onde parece que toda a reverência com relação a Jesus, ela foi colocada de lado. Parece que Jesus virou o meu amigão do peito, não o meu Senhor. Parece que ele deixou de ser o Criador dos céus e da terra, o soberano. Ele virou o meu amigão do peito. Então eu chamo ele do que eu quiser, eu trato ele da forma com que eu achar legal. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu vejo que nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Aceitar quem ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram criadas por intermédio dele, para ele. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele é o conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte. Ele é a raiz de Davi, ele é a estrela da manhã. Jesus é soberano, Jesus é Senhor. Então, quando nós reconhecemos quem Jesus é, e quando nós aceitamos quem Jesus é, a forma com que nós nos relacionamos com o Senhor muda. Quando nós estivermos na presença do Senhor, nós nos prostramos, porque Ele é digno. Quando nós reconhecemos e aceitamos quem Jesus é, nós vamos saber que Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem nos comanda, é Ele quem nos direciona. E diante do Senhor nós entendemos que nós somos pecadores e nós precisamos de nos arrepender das nossas obras pecaminosas. Nos dias de hoje eu sei que é difícil nós ouvirmos mensagens falando a esse respeito. Mas, irmãos, aceitando você ou não, aceitando eu ou não, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender dia após dia dos pecados que nós cometemos. Porque a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas quando nós reconhecemos isso. A palavra do Senhor Jesus diz isso para nós através de Paulo. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É assim que nós somos, nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar prostrados aos pés de Jesus e recorrer a Jesus, para que o que resta ainda na nossa vida, da velha natureza, seja tirado de nós, seja purgado de nós. E somente o Senhor tem poder para fazer isso. Eu, pelas minhas próprias forças, eu não posso expulsar o pecado da minha vida. Eu não posso vencer as minhas práticas pecaminosas, mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. E isso me chama a atenção. Quem Jesus tem sido para você? Quem Jesus é para você? Como é que você tem se relacionado com Jesus? Como você tem tratado Jesus? Como você se enxerga diante de Jesus? E aí nós vamos para o próximo ponto. Uma fé legítima transforma as nossas vidas. E é isso que eu vejo que falta muitas vezes para nós. Versículo 10, parte B. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que coisa interessante, eu até anotei isso aqui porque eu falei, não posso perder essa linha de raciocínio. Irmãos, Simão chega diante de Jesus quando ele tem toda essa revelação e ele pede o que para Jesus? Mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque o texto vai continuar dizendo assim, o espanto tomou conta dele, o espanto tomou conta de Tiago e de João, e Pedro fala assim, Jesus, se afasta de mim, mestre. Senhor, se afasta de mim. Mas, mesmo com o pedido de Simão, para que Jesus se afastasse dele, mesmo diante do espanto que Simão sentia, Jesus chama Pedro para perto. E como é que Jesus faz isso? Jesus diz a primeira coisa para ele assim, Pedro, não temas.
Não se espante. Não temos. De agora em diante, doravante, daqui para frente, você será pescador de homens. Jesus revela para Pedro o futuro que ele tinha para Pedro. Jesus, olhando para toda aquela situação, aquele reconhecimento, aquele pedido de Pedro, mas mesmo assim Jesus chama o Simãozão para perto. Irmãos, mesmo que venhamos reconhecer as nossas inúmeras falhas e pecados, mesmo que venhamos a desejar muitas vezes nos afastar daquilo que Deus tem para nós, porque eu sei que muitas vezes esse pensamento vem da nossa mente, de abandonar esse caminho, de deixar essa estrada, porque nós nos achamos muitas vezes indignos, porque achamos que muitas vezes não vamos vencer as lutas que têm vindo sobre nós. Jesus fala o que para nós? A mesma coisa que ele falou para Pedro: não tema, não tenha medo. Daqui para frente, de hoje em diante, você será. Só que esse você será eu não posso dizer, porque o Senhor tem dito para você o que Ele quer fazer na sua vida. O que o Senhor tem dito para você que quer fazer na sua vida? Quantas vezes o Senhor já tem se aproximado de você e dito assim: ó, eis que eu quero fazer tal obra sobre a sua vida. Eu tenho te chamado para tal situação. Daqui para frente, de agora em diante, você será. Que futuro maravilhoso. Pedro não imaginava. E eu digo para vocês, vocês também não conseguem imaginar o que Deus tem para você no seu futuro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Eu digo isso para vocês. Ninguém nunca conseguiu imaginar o que Deus tem para você. O que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas nós precisamos buscar esse evangelho que nos transforma, esse evangelho que nos confronta, esse evangelho que nos compacta e quer nos formar a forma de Cristo. Não muitas vezes esse evangelho que nós temos recebido, que quer nos deixar da forma com que nós estamos, onde nós achamos que podemos pegar a palavra do Senhor e viver ela na prática do nosso jeito. Não é assim. Não é assim. Último ponto. Uma fé legítima nos capacita a deixar tudo para seguir Jesus. Irmãos, isso é só pela fé. Uma fé legítima é ela que nos capacita a deixar tudo para seguir Jesus. No versículo 11 diz: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Esse ponto, na verdade, o ponto anterior, ele era um só, mas eu resolvi quebrar ele. Uma fé legítima transforma as nossas vidas e nos capacita a deixar tudo para seguir Jesus. Uma fé legítima, ela transforma as nossas vidas, porque é somente através da transformação que o Senhor opera em nós. Não é uma mudança que você quer fazer. Não é uma mudança que nós mesmos fazemos pela nossa própria força. Eu costumo dizer isso assim, que Deus, Ele não opera mudanças em nós. Comece a refletir sobre isso. Deus, Ele não opera mudanças em nós. As mudanças acontecem em nossa vida depois das transformações que Deus opera em nós. Deus não muda nada na nossa vida. Deus transforma as nossas vidas. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Deus nos transforma. E essa transformação que Ele faz nas nossas vidas faz com que o nosso jeito de falar seja diferente. Faz com que o nosso jeito de tratar as pessoas seja diferente. Faz com que o jeito que eu trabalho seja diferente. Porque a minha vida agora é nova em Jesus. Porque Jesus transformou a minha vida. Somente após essa transformação operada em nossa vida por Jesus é que somos capacitados
a deixar tudo, se necessário, para seguir Jesus. Por que muitas vezes tem pessoas que não conseguem abrir mão de coisas para cumprir aquilo que Deus tem dito na vida delas? É porque elas ainda não foram transformadas. Porque quando nós somos transformados, irmãos, nós entendemos que o bem mais precioso do mundo é Cristo. Por isso que Paulo fala, morrer para mim é Cristo e viver para mim é lucro, né? Nós temos que entender isso. Jesus é o bem mais precioso. Deus deu para nós as coisas mais preciosas que Ele tinha. Deus deu o seu Filho. Deus deu a sua palavra. E Deus deu o seu Espírito. As coisas mais preciosas que o Senhor tem com Ele, o Senhor entregou a nós. E o que nós temos feito com essas coisas que Deus tem entregue para nós? Esse caminho para o qual Jesus tem chamado a mim e vocês exige renúncias. Esse caminho que o Senhor tem chamado a mim e vocês é um caminho que exige renúncias. Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor ou discípulo, depende da versão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho de renúncias. É um caminho de dizer não para muitas coisas. Concluindo, o que a fé em Jesus tem produzido na sua vida? E esse é um ponto onde eu quero que você reflita. Eu não consigo dar essa resposta por vocês. Mas o que a fé em Jesus tem produzido na sua vida? Às vezes nós conhecemos pessoas que já fazem 20 anos, 30 anos que estão caminhando com o Senhor, mas as lutas, as tribulações e os problemas são os mesmos. Eu gosto de uma frase que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, e você tem que refletir um pouquinho dela para não interpretar mal, mas ele fala assim que na vida do crente verdadeiro, até os pecados têm que ser novos. Porque os pecados que ele tinha antes dele se converter, quando ele se converte, ele tem que abandonar. Ele tem que vencer. E conforme ele vai crescendo e amadurecendo na fé através do conhecimento da palavra, novos pecados, novas práticas de pecado são revelados para ele. E ele, na busca pelo Senhor, também tem que vencê-los. Então eu achei fantástica essa frase dele, que até mesmo, para o crente legítimo, né, até mesmo os pecados que ele tem que ser novo. E tem gente, irmãos, que nós conhecemos que já faz 5, 10, 15, 20, 30 anos e ele ainda está lutando com as mesmas mazelas. Ele ainda está lutando contra as mesmas práticas pecaminosas. Isso só mostra que o Evangelho não tem transformado a vida dessa pessoa. Muitas vezes porque essa pessoa ainda não se rendeu diante do Senhor. A pessoa, antes de caminhar com Cristo, ela era uma pessoa que mentia. E essa pessoa continua lutando contra a mentira até hoje. Ela não venceu. A pessoa ela tinha um determinado vício, ela tinha um determinado problema, ela tinha uma determinada fraqueza. E já faz 10, 15, 20 anos que ela ainda está lutando contra essa mesma coisa. Renúncia. O Evangelho tem que nos transformar. Se a fé que temos é legítima, devemos encontrar presente em nossa vida esses 5 pontos que nós falamos hoje. Se a sua fé é legítima, a confiança na palavra de Jesus tem que estar presente na sua vida. Se a sua fé é legítima, a obediência à palavra de Jesus tem que estar presente na sua vida. Se a sua fé é legítima, o reconhecimento de quem Jesus é tem que estar presente na sua vida. Se a sua fé é legítima, uma vida transformada por Jesus tem que ser a sua vida. E, se a sua fé é legítima, uma disposição para deixar o que for necessário e seguir Jesus tem que estar presente na sua vida. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles por quem Ele morreu e ressuscitou. Vou ler de novo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por mim e Ele morreu por vocês, para que eu e vocês não venhamos mais viver por nós mesmos, mas venhamos viver por quem morreu e ressuscitou por nós. Por quem você tem vivido? Pelo que você tem vivido?
Às vezes nós temos vivido pela nossa família, às vezes nós temos vivido pela nossa profissão, às vezes nós temos vivido pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, mas eu digo para você, dentro desse texto que eu li de Coríntios, é que Jesus morreu para que nós viéssemos viver por Ele. Nós precisamos entender que precisamos viver por aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós. Amém? Eu quero encerrar orando por vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua santa e poderosa, fiel palavra, Senhor. Senhor, que possamos, ó Pai, examinar as nossas vidas, ó Pai, à luz daquilo que a sua palavra diz. Senhor, eu sei que muitas vezes nós mesmos não vamos concordar com muita coisa do que nós lemos, que vamos achar que é demais para nós. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, acrescenta-nos a fé, Senhor. Nos ajude na nossa incredulidade, Senhor, como aquele homem pediu ao seu filho no passado. Reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, as nossas falhas. Reconhecemos, Senhor, os nossos pecados e pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, a estar atentos ao que o seu filho diz. Nos ajude, Senhor, ó Pai, a viver aquilo que o seu filho tem pedido para nós que venhamos viver. Nos ajude, Senhor, a buscar, Senhor, praticar, Senhor, a tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver tão somente por ti, Senhor. Oh, Pai, em nome de seu Filho Jesus, haja sobre nós. Pai Santo, que o teu Espírito Santo e a tua palavra haja sobre nós, Senhor. E que possamos, ó Pai, ser conformados à forma de seu Filho, Senhor. Não a forma daquilo que nós achamos correto. Não a forma, Senhor, daquilo que muitas vezes, Senhor, o mundo tem gritado para nós que nós precisamos ser ou viver, mas que possamos viver, Senhor, por seu Filho, que morreu e ressuscitou por nós. E eu te agradeço, Senhor, Pai Santo, por essa oportunidade de estar aqui com estes irmãos. E eu peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade sobre a vida de cada um deles, Senhor, e opere sobre a vida deles, assim como o Senhor tem feito sobre a minha vida, Senhor. E o Senhor nos transforme, o Senhor nos guarde, o Senhor nos conduza por tua santa e gloriosa vontade, Pai. Assim eu te louvo e agradeço, Pai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Parabéns.